Em live transmitida pelas redes sociais, o senador astronauta Marcos Pontes relatou o andamento de várias CPIs e CPMIs no Congresso Nacional e falou sobre as propostas de controle de conteúdo nas redes sociais, alertando sobre o perigo de estabelecer uma censura institucionalizada. O senador comemorou a instauração da CPI das ONGs da Amazônia, apontando que o que se busca, assim como nas outras CPIs, é uma investigação séria e isenta. Pontes lembrou que, embora haja muitas ONGs sérias, há outras que recebem recursos públicos e recursos do exterior e que a utilização desses recursos não se dá de forma transparente, havendo indícios de que são utilizadas para atividades criminosas e também para financiamento de políticos. O senador apontou a importância de se instalar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, lembrando que pessoas inocentes foram presas em massa e precisam ser inocentadas e compensadas pela injustiça que estão sofrendo. O senador enfatizou a importância de investigar os fatos e deixar de lado as narrativas e disse: "Não consigo ver, pela lógica, por que alguém seria contra essa investigação." O astronauta Marcos Pontes relatou ainda que participou de reuniões com empresas de tecnologia, tratando sobre as propostas que visam censurar as redes sociais, com amplo apoio do governo Lula e de seus braços no judiciário. O senador explicou a importância de se diferenciar o controle de condutas criminosas da censura a cidadãos. Ele apontou que quando há uma identificação da pessoa que está se expressando nas redes sociais, a pessoa que for afetada pela conduta pode utilizar os mecanismos do direito penal para buscar compensação ou reparação e que as propostas que determinam o controle dos conteúdos são um caminho muito perigoso para a censura. O senador afirmou: "Censura é uma coisa que a gente não quer em um país democrático. Tem que ter liberdade de expressão com responsabilidade." Ele explicou: "Você pode falar o que você quiser, desde que você se responsabilize por aquilo que você fale." A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, as de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses de trabalho de sites, jornais e canais conservadores vem sendo retida sem justificativa jurídica. Já sites de extrema esquerda e da velha imprensa não sofrem qualquer restrição. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas
propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Ontem foi lido no plenário pelo senador Rodrigo Pacheco, foi lido então o início, vamos dizer assim, esse é o ponto de partida da CPI das ONGs da Amazônia, das organizações não governamentais da Amazônia. Essa CPI foi proposta, foi colocada pelo senador Plínio Valério, da Amazônia, né? Ele conhece muito bem o assunto, e eu fui um dos que assinaram, né? Ali para a implementação da CPI. Fomos 37 senadores que assinaram, precisa de 27 para dar partida, então foram 10 a mais, né? Eu assinei isso também, para que nós possamos conhecer mais a respeito das atividades das organizações não governamentais e, vamos dizer assim, separar o joio do trigo. Lógico que existem organizações não governamentais que fazem um trabalho sério, que fazem um trabalho importante, e lógico que também existem organizações não governamentais que têm outras finalidades escusas, que têm trabalhado de forma ilegal e têm feito ações ilegais, vamos chamar desse modo. E a gente precisa conhecer isso, a gente precisa conhecer, precisa analisar, precisa punir os culpados, precisa proteger os inocentes e tem que fazer essa separação. Eu ouço muita coisa sendo falada a respeito das organizações não governamentais, e a ação dos maus, né, ou das más organizações acabam comprometendo as boas organizações. Então, para resolver esse problema e para que tenha justiça, é importante que seja feito essa CPI, uma comissão parlamentar de inquérito no Senado, para investigar essas organizações não governamentais. Assim como essa, né, essa CPI, nesse caso é uma CPI que ela não é mista, né, nós temos também, já com o número de assinaturas acima do necessário, a CPMI do dia 8 de janeiro, que precisa ser instaurada. Essa CPI, CPMI, é importante que seja CPMI mista de inquérito, ou seja, inclua também os deputados, pela lógica, se você for imaginar, né, por que a gente quer analisar isso aí? Bom, aconteceram os fatos lá do dia 8 de janeiro. Nós tivemos, por certo, o que a gente sabe por certo? Pessoas entraram dentro dos prédios governamentais ali, tanto do executivo quanto do legislativo quanto do judiciário, destruíram materiais ali dentro. Isso é proibido, obviamente, pela lei, e as pessoas que fizeram isso têm que ser punidas, as pessoas que realmente fizeram isso. Da mesma forma, as pessoas que não fizeram isso e que foram presas por alguma razão, né, que estavam no lugar errado, na hora errada, por exemplo, né, que não estavam depredando, mas que foram presos, precisam ser inocentadas. A gente precisa saber quem que promoveu realmente isso aí, fora das narrativas. A gente precisa de fatos. Quem me conhece sabe que eu trabalho com fatos. Eu não gosto de ficar fazendo hipóteses, fazendo narrativas, fake news, nada disso. Eu gosto de fatos, eu gosto de trabalhar com... E às vezes os fatos incomodam os lados, né? E então eu não consigo ver pela lógica, né, já que é uma coisa muito importante para o país saber os responsáveis disso, porque alguém seria contra essa investigação dos atos lá de 8 de janeiro. Nós temos aí um grupo mais ligado ao governo que se apresentou como contrário a essa investigação, né? O que eu acho muito estranho. A ideia não é fazer uma CPMI
de Big Brother, vamos dizer assim, uma CPMI de barulho apenas, ou com interesses ideológicos ou políticos, não é isso. A ideia é investigar e saber, e ser justo, né? Saber quem fez, por que estava ali dentro, né? Quem levou essa pessoa para lá, quem deixou essa pessoa estar lá, ou quem facilitou isso aí, né? Doa quem doer, precisa ser investigado, precisa ser levantado os culpados e precisam ser punidos os culpados. Aqueles que são inocentes, por outro lado, precisam ser inocentados, precisam ser ressarcidos, né, por danos morais, danos que seja, mas precisam ser ressarcidos. Não é justo a gente culpar qualquer um, né, apenas por narrativa, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de narrativa, não gosto disso. Eu passei muito tempo da minha vida, décadas, fazendo investigação e prevenção de acidentes, e uma das primeiras coisas que o pessoal quer saber é quais as causas disso aí, né? E aí vem cheio de ideias, narrativas a respeito do acidente ali. O acidente aconteceu por causa disso ou por causa daquilo, papo furado. Eu, como investigador, eu não tenho que ficar prestando atenção no que uma pessoa acha ou deixa de achar com relação àquele evento. Eu tenho que buscar os fatos, buscar as evidências, investigar, analisar essas evidências e vir com resultados, vamos dizer assim, entre aspas, cientificamente demonstrados. Então isso que tem que ser feito, e isso vai ser feito na CPMI de 8 de janeiro. Nós vamos investigar a fundo isso aí. Eu não sei se eu vou estar como membro da CPMI ou não. De qualquer forma, eu vou participar, né? Pela minha experiência em investigar coisas, em pensar de forma analítica, científica, tenho certeza que eu posso contribuir bastante, e eu vou ir a fundo nesse assunto aí. Então, nós vamos investigar, vamos saber quem foram os responsáveis por tudo que aconteceu ali, e essas pessoas têm que ser punidas para que nunca mais aconteça isso no país. Agora, voltando à questão da CPI, das organizações não governamentais, é a mesma coisa. A gente vai ter que investigar, olhar a fundo o que está acontecendo, o que aconteceu nos anos anteriores, olhar a fundo os recursos que foram colocados, quem colocou os recursos, para quem foi colocado esses recursos, como esse dinheiro, se veio de fora do país, como que ele entrou no país, se ele vem de dentro do país, como ele chegou, como ele foi utilizado, quem utilizou, o que foi efetivamente feito, o dinheiro que veio para um certo propósito, se ele foi utilizado para aquele propósito, ou se ele foi escoado aí ilegalmente para outra coisa, ou para o bolso de alguém. Então tudo isso tem que ser investigado a fundo. O Brasil não pode ficar nessa questão de impunidade ou culpar inocentes por causa do trabalho ilegal, das ações ilegais de bandidos. Então a gente vai ter que olhar cada detalhe disso aí. Então pode ter certeza que essa investigação vai ser feita também, e vai ser feita com bastante esmero. Da mesma forma, né, tem se falado sobre a CPI, aí é lá na Câmara, né, mas a CPI do MST também tem que ser investigado. Reforma agrária é correta, mas feita da maneira correta, né? Invasão de propriedades, tem que ter respeito à propriedade privada. A invasão de propriedades é crime que tem que ser cumprido, né? Vamos dizer assim, tem que ser cobrado a lei conforme ela existe. Se quiser coisas diferentes, tem que mudar a lei. Para mudar a lei, tem que passar pelo legislativo. É o legislativo que muda a lei, o legislativo que faz as leis. Não pode nem o judiciário querer fazer lei ou modificar a lei, e nem o executivo. Quem faz leis é o legislativo, né? E assim que é previsto na Constituição, assim que é previsto no equilíbrio dos poderes, e assim que tem que ser feito num país que leva a Constituição a sério, um país que tem anseios de ser realmente democrático, né? Então, isso aí também tem que ser respeitado. Então, espero que essa CPI também vá para frente lá. Não sei exatamente como que está, né? Hoje é um dia sem muita atividade lá no Senado. Eu vou para lá, mas essa semana, por causa do feriado e a operação remota,
então nós não estamos tendo muitas as comissões, né, muitas pautas, né? Eu tenho comparecido, porque obviamente eu estou aqui em Brasília, eu vou para lá, é parte de responsabilidade, vamos dizer assim, estar lá, né? E eu tenho tido reuniões, então como não tem tido as sessões, eu tenho tido reuniões. Ontem eu tive diversas reuniões, né? Para ter uma ideia, né? Às vezes o pessoal fala, eu não consegui nem almoçar ontem, para falar a verdade, lá, com reuniões direto durante o dia, mas foi bastante importante, muito interessante essas reuniões. Conversei até sobre um assunto que eu vi hoje no UOL aqui, né, também, a respeito de... Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu lembro de cabeça, a respeito das plataformas de redes sociais, né? Existe aí, a partir do que o pessoal chama de PL, de fake news, etc., é uma discussão a respeito de como essas plataformas vão trabalhar no Brasil. Então, ontem eu tive uma discussão a respeito disso com uma dessas plataformas. O que acontece é o seguinte, um ponto importante disso é que a plataforma, assim como um telefone, vamos dizer assim, ela não tem, do meu ponto de vista, tá? Isso aí tem que ser discutido, mas ela não tem a responsabilidade de ficar controlando o conteúdo, né? Porque seria praticamente impossível você olhar cada post que entra na plataforma e verificar se aquilo é adequado ou não para ser publicado, né? E outro problema que vem em cima disso é a subjetividade de você saber o que é adequado e o que não é adequado. Isso aí é um assunto sério, um assunto muito, muito difícil, que se resume numa coisa que o meu pai me falava lá atrás, que é o respeito no tratamento entre as pessoas e a responsabilidade sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você fala. Então, quando você tem conteúdo impróprio, vamos dizer assim, tem coisas que são óbvias, né? Que você vê, por exemplo, alguém colocar um conteúdo que tenha ali seja indecente, vamos dizer assim, né? Que não possa estar lá, uma pornografia, algo assim do tipo. Óbvio que isso aí não pode estar. Obviamente, isso aí, existem possibilidades de mecanismos automáticos que automaticamente já tiram esse conteúdo, né? Agora, não é só isso, né? E tem outros conteúdos que são muito mais subjetivos, né? Isso aí, por exemplo, um conteúdo que é antidemocrático ou não é antidemocrático, o que é antidemocrático, afinal de contas? Ou seja, critérios para isso são muito difíceis de se estabelecer e poder aplicar, né? E aí entra nesse ponto de que você culpar a plataforma pela colocação de conteúdo do cliente é errado, né? Quem é o culpado de colocar a coisa ali é o cliente, a pessoa que coloca ali é um ser humano, né? Uma pessoa física, geralmente, né? Que faz isso e vai colocar um conteúdo inadequado. Quando essa pessoa coloca, ela tem que assumir a responsabilidade sobre aquilo, e a lei, Código Penal, já prevê sanções, né? Para que isso seja punido, e isso tem que ser aplicado. Mas para que isso, que eu falei lá ontem, mas para que isso seja feito, você precisa identificar claramente quem é a pessoa. Muitas vezes as pessoas usam codinomes ou usam perfis falsos, né, para colocar um monte de bobagem na internet, e aí achando que está escondido atrás desse perfil falso. Eu vou dar o que eu penso nisso. Eu acho que todas as pessoas tinham que ter uma identificação precisa quando faz uma conta, né, em qualquer tipo de perfil, seja aqui no Instagram, no Facebook, qualquer coisa, qualquer perfil, do meu ponto de vista, tem que ter uma identificação precisa. Ou seja, o provedor desse serviço sabe exatamente quem que é essa pessoa. E aí é a mesma coisa que você está falando pessoalmente com a pessoa. Se eu estou conversando com uma pessoa pessoalmente aqui, né? Se ela me agride de alguma forma, seja fisicamente ou seja verbalmente, e eu me sinto agredido com aquilo lá, eu posso processar essa pessoa. Eu sei que quem fez isso foi o João da Silva, né? Foi o fulano que fez isso aqui. Eu vou lá, entro com um processo no advogado, né? E processo aquela pessoa. E assim se resolve aquilo lá. Da mesma forma aqui, né? Alguém que entra, eu acho que todos os perfis tinham que ser
univocamente, vamos dizer assim, né, identificados. Esse perfil é ligado ao João da Silva. Se o João da Silva colocar um post que seja agressivo a outra pessoa, que seja racista, que seja homofóbico, que seja lá o que for, errado, esse cara, né, esse João da Silva, que identificado ali, ele tem que ser punido, né, e punido pela justiça. Então, talvez a justiça tenha que ter vamos chamar assim, um departamento próprio, porque devem ser, pelo menos no começo, muitos casos disso, para se resolver rapidamente e punir as pessoas. No momento que você começa a punir as pessoas que escrevem o que agridem a outra, não porque você julgou o conteúdo. A gente não pode ter vamos dizer assim, um comitê para analisar se aquele conteúdo é adequado ou não, né? Isso aí corre um monte de risco jurídico, corre risco de muitas injustiças, porque quem vai ser esse comitê? Quem vai colocar os critérios de que conteúdo é agressivo ou não, que conteúdo é antidemocrático ou não? Isso não pode ser feito dessa forma. Então, controlar conteúdo é inviável. Agora, controlar o dono do conteúdo, né? Identificar quem é o dono do conteúdo antecipadamente, isso aí é importante que você aí exige pela lei, né, o tratamento respeitoso entre as pessoas. É um ponto. O segundo ponto com relação a isso é de que forma, né, que essas pessoas vão ser identificadas. Aí entra a Lei Geral de Proteção de Dados e outras coisas, mas tudo isso pode ser trabalhado. Da mesma forma, quando você entra num site do governo, vamos supor aí no gov.br, você tem que entrar com vários dados para que o sistema, né, aquele software, aquele aplicativo, saiba que você é você, realmente. Então, uma identificação perfeita. Então, possível é de se fazer, né, e possível é de se cobrar isso. Com isso, já resolveria essa questão da internet. Porque as pessoas públicas, por exemplo, seja senadores, deputados, ministro de Estado, presidente da República, governadores, ministro do STF, essas coisas. Se alguém for lá, o João da Silva, agora perfeitamente identificado, for lá e atacar uma dessas autoridades, né, e essa autoridade se sentir agredida, essa autoridade entra na justiça e processa aquele cidadão, né, e tudo isso fica resolvido. Então é uma maneira de se resolver isso rapidamente, sem ter que ficar controlando conteúdo, que além de ser praticamente impossível, né, de você ficar fiscalizando conteúdo, também é um caminho muito perigoso para censura. E censura é uma coisa que a gente não quer ter em um país democrático. Tem que ter, né, a liberdade de expressão com responsabilidade. Sim, você pode falar o que você quiser, desde que você se responsabilize por aquilo que você fale. Então é importante ter isso, né? A responsabilidade sobre o que você fala, a responsabilidade sobre aquilo que você faz, e isso tem que ser traduzido também para dentro das redes sociais, não só do lado de fora, mas também do lado de dentro aqui da rede. E agora eu vou dar uma péssima notícia para aqueles que acham que estão escondidos aí através de perfis falsos, né? Ontem eu conversei bastante com um grupo técnico de redes sociais, né, responsáveis por redes sociais, e eles me garantiram o seguinte: não importa se você chama João e botou o nome de, Árvore Verde, alguma coisa assim, e você entrou usando um tipo diferente aí de provedor e assim por diante, eles são capazes de descobrir quem é você. Então, outro ponto importante a respeito desse assunto todo é que as pessoas que utilizam as redes sociais saibam que elas não estão protegidas por perfis falsos. Então, se a pessoa coloca um perfil falso e acha que através desse perfil falso vai poder fazer qualquer coisa, fica lá tentando entrar em contato com etc., saiba que o seu perfil pode ser identificado e a polícia vai bater na sua porta. Então, isso é importante saber, é importante divulgar isso, né, para as pessoas terem noção e terem mais respeito no que fazem e cuidado no que fazem nas redes sociais. Então, vou repetir aqui: qualquer pessoa, seja lá com perfil falso, botou informação incorreta e tudo isso aí dentro da rede social, né, a parte técnica da rede social tem capacidade de descobrir quem é você
E isso pode e será fornecido, né, no caso de um crime cometido por você ou por um perfil falso, vai ser fornecido para a polícia e você vai ter a polícia indo atrás de você, não importa o que você colocou lá no perfil para tentar se esconder. Então, o recado é simples, tenha respeito, não faça, né, burrada entrando dentro de uma rede social com perfil falso e começar a agredir as pessoas ou fazer qualquer tipo de ilegalidade, né? Então, isso é importante que todo mundo saiba disso, para que a gente tenha uma rede social com mais respeito no nosso país, né, de forma que as pessoas possam ter uma convivência mais civilizada, né, dentro disso aí. E no que eu puder fazer através lá do Senado, né, para que isso aconteça, para que as redes tenham mais respeito, né, eu vou fazer lá. Não é controlar conteúdo, é controlar o dono do conteúdo, é fiscalizar o dono do conteúdo. Se você participa da forma correta, fala o que você pensa e etc., e você faz isso de forma civilizada, ótimo, né? Isso é o que tem que ter, liberdade de opinião e tudo mais. Mas se você entra para agredir as pessoas, saiba que você pode ser processado por aquela pessoa, você pode ser, se dependendo do que você colocar, você vai poder ser preso, julgado, etc., por isso aí. Então, é bom, de novo, não é censura, é um respeito mútuo, tá? Respeito mútuo tem que ser obedecido. Tá bom, gente? Então, já passei de longe meu tempo aqui, que vou ter que sair agora. Então, um abraço a todos vocês, obrigado por estarem comigo em mais um Diário de Bordo, que vocês tenham uma ótima quarta-feira. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, né? Colocar o sinal lá no sininho e